Peço para você deixar o like se você ainda não deixou, hein. Não deu o like ainda? Aproveite agora, dê essa força para o canal, comente também, compartilhe, manda para os amigos, espalha este conteúdo pela internet para a gente chegar a mais pessoas. Isso é muito importante para a gente furar as bolhas, chegar a mais progressistas, para o canal crescer e atingir um público maior e a gente conseguir levar mais informação para cada vez mais progressistas. Isso é crucial para aumentar a nossa luta, o nosso alcance, a força da nossa militância na internet. Então é isso. Curta, compartilhe, comente. Se puder ajudar o canal também pelo Pix, tem aqui a nossa chave. Pode se tornar membro. Embaixo tem o botão seja membro, tá? Mas só aparece se você já for inscrito ou inscrita. Se ainda não é, se inscreva agora mesmo e ative o sininho de notificações para receber um aviso sempre que eu postar algum conteúdo por aqui. Tivemos a notícia de que o golpista que planejou explodir o aeroporto de Brasília passou para o regime semiaberto. Olha que notícia ruim, que notícia desagradável, que notícia desesperançosa. George Washington, mentor do plano de detonar uma bomba na capital federal em plena véspera de Natal de 2022, vai cumprir o resto da pena de mais de 9 anos fora da prisão durante o dia. O sujeito está agora em liberdade. Que pena branda, gente. Que pena fraca para alguém que poderia ter causado uma tragédia gigantesca. Imagina se ele tivesse conseguido o seu objetivo. Sujeito que tentou explodir uma bomba num aeroporto. Era para estar preso e não ser solto nem tão cedo. Eu sei que a gente tem que discutir a questão do punitivismo, a gente tem que discutir questão que é coerente, mas depende do crime, né, gente? Depende do crime. Para alguém que atenta contra o Estado Democrático de Direito, para alguém que queria explodir bomba em aeroporto, não dá para achar que é correto, que é justo o cara cumprir 16% da pena. Esse até que foi condenado rápido, mas foi condenado a uma pena ínfima para a gravidade do crime cometido. Ter esse cara solto é um grande perigo. Primeira coisa, risco de fuga gigantesco. Os coleguinhas golpistas dele estão fugindo para os países vizinhos, para o Uruguai, para a Argentina, Paraguai. Ele pode ter o mesmo caminho, o mesmo destino. Agora, durante o dia, ele não precisa mais ficar na prisão, regime semiaberto. Durante o dia, ninguém garante que ele volta à noite. Ninguém garante. Ah, tornozeleira. Tornozeleira para golpista não serve. Já falei isso aqui. Golpista não respeita a tornozeleira. Golpista não respeita nada nem ninguém. Só respeita o líder deles, que é o Bolsonaro. Esse, o que ele disser, eles seguem atrás. Mas demais, essa gente não tem respeito por nada. Então não adianta colocar tornozeleira. Com essas penas brandas, a conclusão que a gente chega é que o crime compensou para eles. O tamanho do dano que foi causado e ainda o que poderia ter sido causado é gigantesco. Eles poderiam ter conseguido dar um golpe de Estado. Hoje nós poderíamos estar numa ditadura. Ele poderia ter causado um monte de vítimas num aeroporto internacional. Imagina só. A pena deveria ter sido maior e ele não deveria ter ido para o regime semiaberto. Desse jeito, vai gerar um clima de que compensa ser golpista no Brasil, compensa invadir o Congresso Nacional e quebrar tudo, porque depois cumpre ali um pedacinho da pena e vai solto e pode se planejar novamente para repetir o mesmo crime. É um recado que a justiça está dando para esses golpistas muito preocupante. E quando eles quebram a tornozeleira e fogem, é outro recado vergonhoso que a justiça envia. O de que a justiça não consegue conter esses criminosos, que eles conseguem passar a perna na justiça, da forma que querem, na hora que querem, na hora que desejam. É preocupante isso, gente,
Olha, bolsonarista George Washington de Oliveira Souza, mentor da tentativa frustrada de ataque à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal de 2022, vai cumprir o restante da pena de 9 anos e 8 meses em regime semiaberto. A decisão permite que ele trabalhe fora da prisão durante o dia. Preso em 24 de dezembro de 2022, George foi responsável por confeccionar a bomba colocada em um caminhão-tanque, descoberta e desativada a tempo pelos investigadores da 10ª Delegacia de Polícia, do Lago Sul. Desde então, ele cumpria pena na penitenciária do Distrito Federal. A partir deste sábado, a partir de 18 de maio, ele vai ser transferido para o Centro de Internamento e Reeducação, podendo deixar o complexo penitenciário da Papuda durante o dia para trabalhar. Você acha que ele vai trabalhar? Hum. Bolsonarista trabalha desde quando? A juíza Francisca Mesquita autorizou a mudança de regime após George cumprir 16% da pena em regime fechado. No entanto, ele não terá direito a saídas temporárias, já que não recebeu visitas de amigos ou familiares desde a sua prisão. Mas ele já vai ter a saidinha diária. Essa é pior do que qualquer saidinha, né? A saidinha todos os dias, garantida para ele passar o dia fora da prisão. E aí, se vai voltar para a prisão à noite, é outra história. Aí são outros 500. George expressou o desejo de cumprir a pena no Pará, onde residem seus familiares. Antes de ser preso, ele trabalhava como gerente de postos de gasolina e levava uma vida normal no município. Normal nunca foi, um sujeito desse não tem condições de ter sido normal um dia. Inicialmente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão pela 8ª Vara Criminal de Brasília, a sentença foi aumentada para 9 anos e 8 meses pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Alan Diego dos Santos, comparsa de George, cumpre uma pena de 5 anos de prisão. Outro envolvido, Wellington Macedo, teve perdão concedido recentemente para uma multa de R$ 9.600, mas continua cumprindo pena de 6 anos em regime fechado. No dia 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal, a Polícia do Distrito Federal frustrou a tentativa de atentado à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília. O objetivo do ato era criar o caos na capital federal para justificar a tão aclamada intervenção militar que manteria o hoje inelegível Jair Bolsonaro no poder, apesar da derrota nas urnas. Em nome do líder, os bolsonaristas, incluindo o homônimo do primeiro presidente dos Estados Unidos, o George Washington, estavam dispostos a transformar o Natal, data de paz, fraternidade e conciliação, em um mar de sangue na capital. Tudo isso depois do Brasil acompanhar um ataque de depredação no dia 12, quando Lula era diplomado para seu terceiro mandato como presidente da República, e uma série de episódios envolvendo os acampamentos na frente dos quartéis e ocupação de estradas. Era só uma das tentativas de gerar a tal GLO para que a intervenção militar acontecesse. Era o mesmo objetivo do 8 de janeiro. O que esse George Washington, que agora está em liberdade durante o dia, está em regime semiaberto, o que ele queria era o mesmo que foi tentado com os ataques de 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, o mesmo que eles queriam com o 8 de janeiro, quando quebraram tudo no Congresso Nacional, no STF e no Palácio do Planalto. Foram várias tentativas, veja. Muitas vezes a gente fala do 8 de janeiro como um fato à parte, mas já estava acontecendo a tentativa de golpe desde antes. Quando montaram aqueles acampamentos na frente dos quartéis, já era a tentativa de golpe acontecendo. Quando tentam impedir a diplomação do Lula, já era o golpe acontecendo. E aí tinha esse atentado planejado pelo sujeito que agora está solto. Uma bomba num caminhão-tanque, caminhão de combustível. Imagina o estrago que isso iria causar. Esses caminhões de combustível, muitas vezes, ficam próximos de aviões. Imagina um avião lotado, sendo carregado, com pessoas sendo embarcadas, cheio de combustível, o próprio avião, que anda aí com os tanques abarrotados, e esse caminhão-tanque também lotado de combustível,
e esse sujeito bolsonarista, esse apoiador de Bolsonaro, esse fanático do Bolsonaro conseguisse detonar o artefato explosivo que ele colocou naquele caminhão. Se isso tivesse tido êxito, que coisa, que tragédia não iria acontecer, minha gente? É aceitável esse sujeito estar em regime semiaberto? A pena de 9 anos e poucos meses é uma pena suficiente? Eu acho esse cara aqui muito mais perigoso do que os ferrados que invadiram o Congresso Nacional e quebraram as coisas lá dentro. Porque ali era um movimento de manada, ali era um efeito boiada, juntou tudo e foi aquele monte, e influenciados pelo Bolsonaro, tinha lá os kids pretos também no meio, orientando, gente de forças armadas ajudando, e aí foi aquela boiada, e tem daqueles que estão recebendo 17 anos de prisão. É uma pena dura, mais dura do que a desse sujeito, quase o dobro. Esse cara ter pegado só 9 anos e 6 meses é muito pouco, gente, muito pouco. Muito mais perigoso que os golpistas do 8 de janeiro, aqueles que foram no embalo da boiada. Se os golpistas do 8 de janeiro recebem entre 14 e 17 anos de prisão, esse aqui tinha que ter recebido mais de 20 e não ter sido solto, não receber regime semiaberto nem tão cedo. Tinha que cumprir pelo menos uns 10 anos. Não é algo legal os recados que a justiça tem mandado para esses golpistas. O que esses golpistas estão recebendo de mensagem da justiça é um: siga em frente, tente de novo, valeu a pena. É essa a mensagem que a justiça está mandando indiretamente para esses criminosos. Sem falar que o topo da organização criminosa até agora não foi atingido. Ninguém do comando, ninguém que bolou o golpe, que bolou toda a estratégia, que incentivou, que influenciou, que bancou, ninguém ainda foi condenado. Só temos condenações atingindo os ferrados que invadiram no 8 de janeiro, esse e seus comparsas que tentaram explodir o aeroporto, só que com penas brandas e, no caso desse sujeito que já está em semiaberto, uma pena ínfima e muito insuficiente. Aí a gente que se vire de ter esse golpista à solta e que pode fugir a qualquer momento. Pode nem estar no Brasil mais. A qualquer momento pode quebrar a tornozeleira e meter o pé do país. É, gente, é complicado, gente. É difícil, difícil ter esperanças com essa justiça brasileira. Mas eu quero acreditar. Eu quero crer na justiça, mas não é fácil, é uma luta diária, tá? Temos que achar esperanças de onde não sabemos como podemos encontrar essa esperança. Onde é que a gente vai encontrar? Mas vamos acreditar, gente. Like nesse conteúdo, comente, compartilhe, manda para os amigos, espalha pela internet, leve o canal Tony De Vito a mais pessoas. Seguimos juntos na luta por um Brasil mais progressista.